Olá meus amigos, olá minhas amigas, venho trazer aqui mais uma dica para vocês, hoje envolvendo a nova Lei Geral de Licitações e Contratos, que ainda não está em vigor, mas já tem um texto aprovado no Congresso Nacional. Eu quero chamar a atenção de vocês por uma regra bem especial, o artigo 72. O artigo 72 vem disciplinar a responsabilidade do agente público em caso de dispensa indevida de licitação. Acompanhe comigo a leitura dessa norma que está aí na tela. Olha só o que dispõe o artigo 72. Na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. O que está dizendo o artigo 72? Olha, a nova Lei Geral de Licitações também prevê hipótese de contratação direta. Aliás, neste ponto, não houve grandes mudanças em relação à Lei 866/93. Admite-se a contratação direta nas hipóteses de inexigibilidade, quando a concorrência não é viável, e também nas hipóteses de dispensa, quando não convém fazer uma concorrência. E o artigo 72 vem dizer o seguinte: quando o agente público fizer uma contratação direta fora dessas hipóteses de inexigibilidade e dispensa, e se essa contratação direta indevida decorrer de dolo, fraude ou erro grosseiro, ele poderá ser responsabilizado pessoalmente, solidariamente com o particular contratado, pelos danos causados ao erário. A questão que eu coloco é a seguinte: qual será a repercussão desta regra no domínio da Lei de Improbidade Administrativa? Eu pergunto isso porque a Lei de Improbidade, em seu artigo 10, inciso 8º, define como ato de improbidade lesivo ao erário a dispensa indevida de licitação. E o artigo 10 da Lei de Improbidade admite a configuração dessa modalidade lesiva ao erário quando essa dispensa indevida decorre de dolo ou culpa. Será que essa nova redação do artigo 72 vai provocar uma revogação parcial tácita no artigo 10, inciso 8º da Lei de Improbidade, em ordem a concluir que, a partir do momento que entrar em vigor a regra do artigo 72 da Lei Geral de Licitações e Contratos, para a caracterização do ato de improbidade administrativa consistente em dispensa indevida de licitação, será necessária a demonstração do dolo, da fraude ou do erro grosseiro? É essa questão que a gente vai enfrentar com essa antinomia aparente entre essas duas normas. Já existe hoje uma grande discussão em doutrina sobre essa modalidade de improbidade administrativa, o ato lesivo ao erário. Quando entrou em vigor o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê uma regra semelhante a essa regra do artigo 72 da nova Lei Geral de Licitações e Contratos, já se começou a defender essa ideia. Olha, o artigo 10 da Lei de Improbidade, que admite o ato culposo, sofreu uma revogação parcial, porque o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que o agente público só responde pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas quando agir com dolo, fraude ou erro grosseiro. A partir do momento em que essa regra foi criada na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, parte da doutrina passou a advogar essa tese. Olha, essa regra ela é aplicável na esfera de improbidade, então ela revogou parcialmente o artigo 10 da Lei de Improbidade. Só há ato de improbidade culposo se o agente tiver praticado a conduta com culpa grave, que é sinônimo de erro grosseiro. E essa tese agora vai ser reforçada pela redação do artigo 72 da nova Lei Geral de Licitações e Contratos. E essa discussão hoje já existe, inclusive, no seio do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do STJ. Vocês sabem que a primeira turma do STJ, nas decisões mais recentes, ela se descolou de uma jurisprudência de décadas da Corte Superior, dizendo o seguinte, que o ato lesivo ao erário culposo exige culpa grave, do contrário, não é ato de improbidade administrativa. Essa é a posição da primeira turma. Porém, a segunda turma do STJ continua fiel à jurisprudência de décadas da Corte Superior.
no sentido de que o ato de improbidade lesivo ao erário se contenta para a sua configuração com a culpa simples, uma vez que o legislador, lá no caput do artigo 10, não faz uma diferença de grau de culpa. Ele se contenta com a culpa. Olha, é ato lesivo ao erário, a conduta dolosa ou culposa que provoca malbaratamento, etc. Então é uma discussão que existe hoje no STJ e que vai ser requentada, vai ser ainda, vão colocar mais fogo nessa fogueira, né, mais lenha nessa fogueira, quando entrar em vigor a regra do artigo 72. E aí, vai revogar ou não parcialmente o artigo 10, inciso 8º? Eu, particularmente, penso que não vai haver nenhuma revogação da Lei de Improbidade Administrativa por uma razão muito simples. O artigo 72 da nova Lei Geral de Licitações e Contratos é uma norma geral. E norma geral não revoga a norma especial. A Lei de Improbidade Administrativa é especial em relação à Lei Geral de Licitações e Contratos. Norma geral não revoga a lei especial e a gente encontra essa solução pelo critério tradicional de solução de conflito aparente de normas, o critério da especialidade que está previsto, inclusive, no artigo 2º, parágrafo 2º da própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas não é só isso. A Lei de Improbidade Administrativa, ela representa por parte do legislador ordinário o cumprimento de um mandamento constitucional, qual seja o mandamento de defesa da probidade administrativa previsto no artigo 37, parágrafo 4º da nossa Constituição. Lá, o legislador constituinte delegou ao legislador ordinário a missão de defender a probidade administrativa, definindo o que é o ato de probidade administrativa, quais sanções podem ser aplicadas e em qual medida. E o legislador ordinário, quando veio trazer essa noção, ele optou por entender e definir o ato de improbidade administrativa como um ato culposo lesivo ao erário, independentemente do grau de culpa. Claramente, o legislador ordinário se descolou da raiz etimológica da palavra improbidade. Improbidade designa desonestidade, se a gente for procurar a raiz etimológica, né? Então a gente poderia interpretar a improbidade administrativa como desonestidade no trato da coisa pública, mas não foi essa a opção do legislador. Quando o legislador, lá em 1992, na Lei 8429/92, definiu o ato de improbidade lesivo ao erário como uma conduta dolosa ou culposa, independentemente do grau de culpa, ele se descolou da raiz etimológica. Improbidade. A conduta culposa, que não é desonesta, também é ato de improbidade administrativa. E não pode a semântica se sobrepor ao normativo. Essa foi a opção válida do legislador. E essa opção, feita na lei que vem cumprir esse mandamento constitucional, a meu juízo, goza de força normativa constitucional. O que significa dizer que no diálogo entre a lei de improbidade e qualquer outro diploma, seja ele geral ou especial, vai prevalecer a lei de improbidade em caso de antinomia de normas, em razão da sua força normativa constitucional. Concluindo, seja em razão do critério da especialidade, esse critério clássico de solução de conflito aparente de normas, seja em razão do critério, a técnica mais moderna, diálogo das fontes, e em razão da força normativa constitucional da lei de improbidade administrativa, não se pode admitir que uma lei geral venha revogar, ainda que parcialmente, tacitamente, parcialmente, a lei de improbidade administrativa. Do contrário, se a gente admitir essa interpretação neste ponto, será possível que várias leis especiais ou gerais, leis esparsas, gradativamente retirem a efetividade, a eficácia da lei de improbidade administrativa, comprometam a coerência do sistema, porque as normas da lei de improbidade foram concebidas dentro de uma lógica, dentro de um sistema. A partir do momento que você permite a alteração da lei de improbidade por leis esparsas, de maneira tácita, você compromete a eficácia desse sistema, permitindo o seu esvaziamento. Não me parece que seja essa a intenção do legislador constituinte. Mas essa vai ser uma discussão que vai surgir a partir do momento que o artigo 72 da nova Lei Geral de Licitações entrar em vigor. Vejo nessa norma um bombonzinho envenenado que o legislador vai trazer para essa discussão na esfera de improbidade administrativa, tá bom? Essa é a dica de hoje, espero vocês por uma próxima oportunidade. Um forte abraço, até lá.